Aí eu estava numa cidade do Maranhão, Timon, quando visitando uma senhora que tinha estudado a Bíblia, ela bate no peito e diz assim: o senhor está querendo me dizer que só a sua igreja é a verdadeira e todas as outras são falsas? Que só a sua está certa e todas as outras estão erradas? E aí, quer aprender sobre esse tema? Vamos juntos à última etapa desse estudo sobre a igreja verdadeira, enfrentando objeções. Olha, o tema de hoje, ele responde algumas objeções, então eu vou bem direto ao ponto, usando a Bíblia ponto a ponto, ok? Abra sua Bíblia, o tema de hoje ele é muito importante e ele não tenta explicar mais sobre a igreja verdadeira, eu já expliquei isso nas duas outras lições anteriores. Eu vou apresentar aqui algumas objeções que me foram levantadas. É verdade que não são as únicas, é possível que você tenha escrito o seu comentário fazendo alguma objeção sobre o que eu apresentei nas duas últimas lições. Fique tranquilo, você é livre para fazer perguntas, fazer suas observações e até apresentar suas objeções. Eu me coloco à disposição para, caso você tenha alguma objeção, alguma observação ou alguma refutação sobre esse tema, fica tranquilo, eu não vou entrar em debate com você. Não vou entrar, mas você pode fazer a pergunta aqui no canal, eu vou responder à luz da palavra de Deus e posso fazer essa resposta diretamente com você, no tete-a-tete, se estivermos presencialmente, ou via Zoom, via WhatsApp, via chamada de vídeo, não tem dificuldade. Eu me coloco à disposição para estudar esse tema com você. Mas eu não vou fazer do canal no YouTube uma plataforma de defesa de opiniões, tá? Fica tranquilo. Se você tem interesse em aprender a verdade, eu vou estudar com você a verdade, mas não vou publicar no canal os confrontamentos ou os afrontamentos que porventura possa ter em virtude desse estudo, tá? É com muita maturidade que eu digo isso, com muito respeito a você. Se você não concorda com o que está ouvindo e aprendendo, pode fazer a pergunta aqui. Escreva para o nosso e-mail, abibliaoponto@gmail.com, e com muita humildade e prazer eu vou me submeter a estudar esse tema novamente com você e ouvi-lo, que de repente você tem uma compreensão diferente da que eu tive, uma luz que eu não tive, e a gente vai crescer junto nesse aprendizado, tá bom? Muito bem, a primeira questão, essa me foi colocada por uma senhora, essa que eu acabei de falar, não vou citar o nome dela, em respeito, mas eu estava na cidade de Timon, no Maranhão, fazendo um evangelismo no ano de 2001, o ano das Torres Gêmeas, lembra daquela situação? Eu estava lá em Timon, no Maranhão, e visitei algumas pessoas, eu estava fazendo um evangelismo público, e essa pessoa, quando ela bateu no peito, eu estava dando o estudo da igreja verdadeira, e ela bateu no peito e fez esse questionamento. Você está querendo dizer que só a sua igreja é verdadeira e todas as outras são falsas? E aí, você já tinha pensado nisso? Bom, aí eu abri a Bíblia, Mateus 7, abra sua Bíblia, Mateus 7, versos 13 e 14. Olha, o estudo de hoje, ele é muito importante. Não se distrai, hein? 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não escolha uma igreja pela maioria. Primeira coisa que você tem que aprender hoje, tá? A maioria estará errada. Os que acertam a porta da verdade, os que acertam o caminho da verdade, são poucos. É um caminho estreito. Então, não use como referência, vou escolher a igreja tal, porque lá tem muita gente. Não é possível que esse povo está errado. Olha, eu não estou dizendo que eles estão errados, eu estou dizendo que você não pode usar isso como referência. Vou para aquela igreja ali, porque ali tem muita gente. Essa não é a referência bíblica para você escolher uma igreja, ok? A referência bíblica para você escolher uma igreja é encontrar o caminho. E o caminho, ele é estreito. O caminho que leva para a perdição é um caminho fácil, é espaçoso, fácil de andar. Vou para aquela igreja ali, porque ali não tem dificuldade. Eles aceitam tudo. Tá certo, aceita tudo, é caminho largo. Agora, são muitos que entram por esse caminho. Então, a maioria está indo para o caminho da perdição. Agora, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Está pronto para esse estudo? Então vamos orar. Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra e vamos iniciar um estudo que apresenta um caminho para encontrarmos a igreja verdadeira. Nessa oportunidade, algumas objeções serão apresentadas. E à luz da Tua palavra, eu peço que fiquemos esclarecidos a respeito de como melhor identificar essa igreja aqui na terra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Segunda questão. O meu pastor pode estar errado? Isso aqui todas essas questões foram colocadas para mim, tá? Eu sou pastor. E eu não era, tá? Na época eu era aluno do curso teológico. Eu não era pastor formado. Mas a pessoa me tratou como sendo. E ela disse assim, o senhor é pastor. Na minha igreja também tem pastor. Ele pode estar errado? Vamos para a Bíblia. Mateus 7,
15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Preste atenção nessa afirmativa agora. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa história de ser lançada ao fogo nós já aprendemos. A árvore que não produz bons frutos é joio, é lançado ao fogo. Nós já conhecemos o final da história do joio. Agora preste atenção na referência. Como é que eu vou saber se o pastor é verdadeiro ou é falso? Olhe para os seus frutos, entendeu? Olhe para os seus frutos. Pelos frutos você conhece. Mas espera aí, como é que é o fruto? É assim. Se ele é cristão, o fruto tem que ser de Cristo. Não pode ele dizer que é um pé de açaí e produzir uva. Ele não pode dizer que é um pé de goiaba, é uma goiabeira, e produzir manga. Pelos frutos você conhece a árvore. Aliás, você só sabe se a árvore é boa se comer do fruto. Você só saberá se a árvore é ruim se você provar o fruto. Então ponha à prova os seus pastores para saber se o fruto dele é bom ou ruim. O fruto tem que ser bom se a árvore for boa. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é segurança absoluta para nós. Não temos dúvidas. Ah, será? Será que aquele pastor, tão bonzinho ele, né? Tão bonzinho, será que ele é errado? Pastor, veja, se você usar como referência isso aí, você vai ficar perdido. A Bíblia é bem clara. Não pode uma árvore boa produzir fruto mau. Não pode. Então, se o fruto é mau, eu posso, não é julgamento, é afirmação. Eu posso afirmar que a árvore é má. A Bíblia me dá autoridade. Se o fruto é bom, está de acordo com a vontade de Deus, eu posso afirmar, esse pastor é bom, esse profeta é bom. Por quê? Porque o fruto dele condiz com a verdade. É assim que você sabe se o pastor é verdadeiro ou falso. Terceira questão. Essa aqui foi interessante também. Se tivesse uma mesa aqui, eu ia mostrar como foi que ela fez. Ela bateu na mesa e disse assim, a minha igreja faz milagre e a sua não faz. E aí? Então veja só, vamos agora responder essa questão. Será que os sinais e maravilhas que uma igreja faz são provas de que ela seja uma igreja verdadeira? Seria correto eu escolher participar de uma igreja só porque ali tem milagre? Isso seria uma boa referência? Veja, eu não estou colocando em questão o milagre, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu estou colocando em questão se esse seria o critério para você escolher uma igreja. É disso que eu estou falando. Mateus 7, 22 e 23. Diz assim a Bíblia. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha, esse texto aqui ele é crucialmente importante. É Jesus falando. E alguns chegam para ele, Senhor, mas nós fizemos milagre, profetizamos em teu nome, fizemos muitas maravilhas. A resposta de Jesus é, nunca vos conheci. Espera aí, se ele nunca conheceu, não havia relacionamento, não eram ovelhas, porque a ovelha se relaciona com o pastor, conhece a sua voz, segue o pastor. E Jesus diz que não conhece esse povo. E diz mais, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera aí. É possível alguém que pratique iniquidade fazer milagres? Sim, eles estavam fazendo. É possível alguém que pratique iniquidade profetizar? Sim, eles estavam profetizando. É possível alguém que pratique milagres fazer sinais e maravilhas? Sim, eles disseram que estavam fazendo. Mas Jesus disse, não vos conheço, vocês estavam praticando iniquidade. E aí vem uma questão. Se Jesus não conhece, o milagre não era dele. Isso aqui é muito sério, hein? Se Jesus condena esse povo não é dele. Eles não praticavam a vontade do Senhor, praticavam a iniquidade. Vá para um dicionário agora aí e veja o que é iniquidade. Eu não vou ler não, mas vá no dicionário. Vá no Google. Pergunta lá o que é iniquidade. Era isso que eles praticavam. Então veja só, isso aqui é um ponto muito importante do nosso estudo. Os sinais e maravilhas não são referência para você escolher uma igreja, porque quem pratica iniquidade faz milagre. Agora, se faz milagre, é com o poder de quem? Vamos para a Bíblia? 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, versos 7 a 12. Se segura aí. Esse texto é forte, hein? 2, 7 a 12. Diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade. Opa, estou falando de os que praticam iniquidade. Acabei de falar disso. E agora a Bíblia explica. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda.
Está tudo certo com o que nós já aprendemos aqui. O ímpio vai ser destruído pelo lago de fogo, que é o joio, que é o cabrito. Já aprendemos isso. Agora preste atenção nisso aqui. O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, verso 9. O aparecimento do iníquo, como é que ele surge? É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amigos, vocês entenderam o que eu li? O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais e prodígios da mentira. Satanás pode e faz milagres com o poder da mentira, assim como existem os milagres com o poder da verdade. A explicação para o fato das pessoas serem enredadas pelo engano de Satanás é o fato de elas não terem acolhido com amor a verdade que lhe foi implantada. Lembram, no primeiro estudo, nós aprendemos sobre a verdade que seria implantada. Eu falei para você se despir, abrir mão de muita coisa, se esvaziar, para que Deus colocasse a verdade na sua vida. Tem gente que não acolhe a verdade na sua vida, por isso que é enganada. Por isso que escolhe igrejas como referência. Vou para aquela igreja porque tem muita gente. Vou para aquela igreja porque ali faz milagre. Eu vou para aquela igreja ali porque o pastor é gente boa. Eu gosto muito daquele pastor. Isso não é referência para você escolher igreja. Nunca foi na Bíblia, nunca foi. Então, o ímpio faz milagre? Não. Quem faz é Satanás, com o poder da mentira. Agora, Jesus não reconhece o ímpio. Ele diz, olha, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Lembra desse texto de Mateus 25? Então, Jesus não reconhece. Você pode estar fazendo parte de uma igreja que faz milagre, mas se ela não estiver respaldada na verdade, esse milagre não é verdadeiro. Pelos frutos se conhece a árvore. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou colocando em questão o milagre da sua igreja. Você pode, sim, fazer uma análise à luz da palavra de Deus. Se a sua igreja hoje, a referência, nós vimos na semana passada, é a obediência aos mandamentos. Se a sua igreja hoje segue as orientações da Bíblia, incluindo os mandamentos da lei de Deus, os milagres que estão ali, seguramente não são de Satanás, porque a árvore boa só produz milagre bom. Agora, se a sua igreja não contempla entre as suas ações a obediência aos mandamentos, primeiro, ela não é amada por Deus. Segundo, Jesus não vai se manifestar nela. Eu acabei de mostrar esse texto semana passada, lembram que eu falei para vocês desse texto? Ele diz assim, e eu me manifestarei a ele. João 14, 21. Eu falei desse texto semana passada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus não se manifesta para uma igreja que não guarda os seus mandamentos. Se ele não se manifesta, só resta a segunda alternativa. Só temos dois senhores, o pastor das ovelhas e o pastor dos cabritos. E se o pastor das ovelhas não se manifesta para uma igreja que não obedece, quem é que está à frente dessa igreja? É o pastor dos cabritos, porque Jesus reconheceu, sendo eles, praticantes da iniquidade. É muito forte isso, né? Mas eu peço sabedoria de Deus para você que está ouvindo isso. Falo com humildade de coração, não com arrogância, não com prepotência. Eu sou um miserável pecador também, tenho dependência total da graça do Senhor na minha vida. Mas a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala desses pontos. Então não escolha uma igreja por causa dos milagres. Milagre nunca será uma referência para escolher uma igreja certa. Agora a pergunta é, há esperança para o ímpio? Olha, antes de eu falar a resposta a essa questão, deixa eu apresentar Apocalipse 16, 14. Esse texto é muito bom também. Eu acabei de ver aqui na sequência do estudo, e eu quero ler Apocalipse 16, 14. Olha só o que acontece. Porque esses são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Existem espíritos de demônios que operam sinais, operadores de sinais. Está aqui em Apocalipse 14, 16. Então, tanto quanto Deus pode fazer milagres através de uma igreja verdadeira, Satanás fará milagres através de uma igreja falsa. O que ele não fará é milagre numa igreja verdadeira. Porque uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Isso é uma garantia bíblica. É uma garantia bíblica. Ok? Bom, a esperança para o iníquo, eu falei tanto do iníquo, daquele que vai para o fogo, o ímpio, o joio, o cabrito. Eu já apresentei isso para vocês no segundo estudo dessa série. Há esperança para o iníquo? Há sim, se ele se converter, se ele se arrepender, há sim esperança para ele. Isso está em Isaías 55, 7. Ok? Vamos ler? Isaías 55, 7. Diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, não estamos fazendo aqui nenhuma condenação prévia do iníquo, do ímpio. Não estamos. Essa condenação vai ser no final, no dia do juízo. Então, é possível que você se converta, que você volte, mude de direção. Talvez você esteja seguindo um pastor e precisa seguir é Cristo. Talvez você esteja seguindo uma igreja que opera milagres. Você tem que seguir o Senhor dos milagres, Cristo Jesus. Então, recapitulando, não use como referência para escolher uma igreja a maioria, ela não vai estar certa. Na Bíblia, é a minoria que está certa. Segunda questão, não escolha uma igreja por causa do pastor, ele não é referência. Existem pastores que têm aparência de cordeiro, mas são lobos devoradores. Terceira questão, não use sinais de milagres para escolher uma igreja. Satanás também faz milagre. Penúltima questão, em quem vou acreditar? Essa pergunta foi interessante porque, pastor, o senhor vem e fala uma coisa, vem outro pastor, fala outra coisa, vem um irmão de uma igreja, fala outra coisa. Eu vou acreditar em quem? Você mesmo pode estar perguntando, eu vou acreditar nesse pastor Wellington, que está falando aí no vídeo? Bom, se você não sabe em quem acreditar, leia comigo 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 10. 1 Pedro 2, 6 a 10. Diz assim, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular. Nós já sabemos quem é essa pedra angular, é Cristo. Eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Existe uma outra versão bíblica que diz, não será de modo algum confundido. Talvez seja a versão que você esteja lendo aí. Então, está sem referência? Eu não sou referência. Eu, pastor Wellington, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não sou referência. A referência é Cristo. Está confuso? O pastor Wellington fala uma coisa, o pastor fulano tal fala outra, o bispo tal fala outra, o padre tal fala outra. Está confuso? É para Cristo. Quem nele crê não será confundido. Olhe para Cristo, como ele viveu, que testemunho ele deu, o que ele falou, o que ele escreveu, como ele viveu. Isso é referência para você. É como eu disse, se você seguir a Cristo, nós vamos nos encontrar no mesmo lugar. O texto continua. Para vós, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas, para os descrentes, essa pedra principal, que os construtores rejeitaram, ela veio se tornar a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Então, você tem a palavra de Deus na sua mão. Ela pode ser para você uma pedra de salvação ou uma pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Se você não olhar para ela com atenção, você vai tropeçar nela, vai cair. Não atentou para a informação que ela tinha. Não atentou para a informação que ela apresentava. É importante que você pense sobre isso. Deus tem um povo? Tem. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Queridos, só existe um povo de Deus. O outro pode ser chamado não meu povo. Não tem nome. Não tente colocar nome de igreja onde a Bíblia não colocou. Mas enxergue a identidade dessa igreja, porque está claro na sua palavra. O povo de Deus é exclusivo, é dele, pertence a ele, e segue e obedece os seus mandamentos. A última questão, essa foi feita por uma irmã da Igreja Assembleia de Deus. Falo isso com todo respeito. Eu falei que iria falar nome de igreja para contar uma história verdadeira. Essa história aconteceu também comigo, e essa senhora, ela disse assim, pastor, eu aceito tudo o que o senhor ensinou. Eu entendi o que o senhor ensinou, mas eu posso continuar na minha igreja? Entendeu a pergunta dela? Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta nesse momento. Eu quero devolver o dízimo, eu quero frequentar a igreja, eu quero guardar os mandamentos, mas eu nasci na igreja católica. Eu não quero sair da igreja católica. Ou eu nasci na igreja da Assembleia de Deus. Eu não quero sair da igreja da Assembleia de Deus. Eu nasci na igreja universal. Eu não quero sair. É uma escolha que você faz e a gente respeita. A pergunta é, você permaneceria à sombra de uma árvore cujos frutos não são bons? Veja, você não vai achar na Bíblia nenhuma condenação a nenhuma denominação religiosa existente nos dias atuais. Você não vai achar dizendo, a igreja adventista é certa, a Assembleia é errada. Você não vai achar isso. A igreja Assembleia é certa, a presbiteriana é errada. Você não vai achar isso na Bíblia. Porque não é dessa maneira que Jesus trabalha, que a verdade é apresentada. A Bíblia é apresentada de forma imparcial, para que você possa, na leitura, no estudo, no exame da Escritura, encontrar nela a igreja verdadeira.
E a igreja verdadeira tem marcas distintivas, que você tem que seguir, ponto a ponto. Vai seguindo, você vai chegar no mesmo lugar onde todos devemos estar reunidos. Entenderam? Mas a pergunta foi essa: posso continuar na minha igreja? Aí deixa eu contar uma história para vocês. Eu não tinha resposta para essa pergunta. Talvez eu tivesse a minha resposta. Claro que não, dona... O nome da pessoa. Vou usar o nome fictício aqui. Dona Maria. Claro que não, dona Maria. Você tem que vir para a nossa igreja. Eu poderia usar esse argumento. Mas o meu argumento é o quê diante da palavra de Deus? Eu não tinha esse texto para apresentar para ela. Eu voltei para casa. E o que eu vou contar aqui para vocês, Deus é testemunha. Eu peço que vocês acreditem. Porque diante de Deus eu me coloco à prova nesse momento. Eu cheguei em casa, entrei no quarto onde eu estava hospedado, na cidade de Timon, no Maranhão, muito cansado. Isso era por volta de 2 horas da tarde, eu tinha saído para dar um estudo. E me ajoelhei e disse: Senhor, eu não tenho resposta para essa pergunta. Me revela um texto que eu possa apresentar para essa senhora. Terminei de orar, a Bíblia, que não era essa, era uma outra Bíblia, estava do meu lado. E eu intuitivamente abri a Bíblia, do jeito que eu estou abrindo aqui. E meus olhos se depararam com o texto de Apocalipse 18, verso 4. Deus acabara de responder a minha oração. Por isso que eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder da oração. Meus olhos foram direto. Abra aí sua Bíblia. Apocalipse 18, 4. Será que alguém precisa continuar numa igreja só porque nasceu lá? Mesmo ela não sendo uma igreja verdadeira? Mesmo ela não tendo as marcas de uma igreja verdadeira? Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O convite de Deus para você nesse dia é que, se você não faz parte de uma igreja que tem as marcas da verdade, que você saia dela para não ser cúmplice dos seus pecados. Você não pode, não deve continuar ali se você não quiser ser afligido pelos flagelos dos últimos dias. Você entendeu esse estudo? E quem está chamando você é uma voz do céu, uma voz autorizada. Não é uma voz da internet. Não é a voz do pastor Wellington. O convite para você nessa ocasião é que, se você não faz parte de uma igreja verdadeira, é que você saia da igreja onde você está. Ficar lá é se tornar cúmplice. Escreva aqui embaixo: eu entendi, pastor. Eu creio. Eu quero fazer parte da igreja verdadeira. Se você é um internauta que ainda não tem uma igreja definida, e se até aqui ficou claro para você esse assunto, e queira conversar comigo sobre o assunto, escreva a Bíblia ao ponto, @gmail.com. E nós podemos aprofundar mais ainda esse tema com você de uma outra abordagem. A minha oração nesse final é para que você tome uma decisão coerente com a verdade. Não se trata de nome de igreja, se trata de identidade. Se tudo que você aprendeu até aqui se aplica à igreja onde você está, continue nela, nenhuma dificuldade. Mas se o que você aprendeu até aqui te fez compreender que as marcas de uma igreja verdadeira não estão na igreja que você frequenta, o convite é: sai dela, povo meu. Deus tem um povo, e esse povo não vai ficar na igreja errada. Deus tem um povo exclusivamente seu, e Ele quer colocar no aprisco do Senhor. Eu espero que você faça parte dessa experiência. Oremos. Pai querido, toma em tuas mãos a decisão de cada um dos alunos nessa ocasião. Eu sei que o estudo foi difícil, foi pesado, foi forte, mas foi necessário para despertar nossa compreensão a respeito da verdade. Por favor, Senhor, transforma essa verdade em um bálsamo na vida de pessoas, para que, ao receber, Senhor, sejam transformadas pelo poder da verdade e decidam fazer parte de uma igreja verdadeira. Decidam sair de uma igreja que não tem as marcas distintivas da verdade. Essa é a bênção que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, foi uma alegria estar com vocês. Nós finalizamos aqui o tema da igreja verdadeira. E aí sim, na próxima semana, eu vou tratar do tema da lei de Deus, os 10 mandamentos. E aí nós vamos entender por que precisamos obedecê-la. Vamos entender sobre a sua validade. E melhor que isso, nós vamos entender se somos salvos pela lei ou pela graça. Convido você a estar comigo amanhã. Convido você a estar conosco no próximo sábado, às 14 horas. Um abraço e até lá.